Bom, então agora voltando hoje na sequência do capítulo 8 da segunda parte do livro Paulo Estevão, o capítulo que se chama O Martírio em Jerusalém. Na semana passada a gente viu que Paulo acabou indo para Jerusalém e a pedido de Tiago. Em Jerusalém ele já está alertado, né, do que estão querendo fazer, né, com ele, e ele foi já de certa forma pego pelos fariseus ali para já começar a fazer o que eles chamam de justiça, né, por conta de tudo que Paulo está causando, de confusão nas sinagogas, em todas as cidades. E aí termina, na semana passada a gente terminou no trecho em que ele estava já sendo apedrejado pelas pessoas, os mais influentes, né, dos rabinos e tudo mais, já tinham saído de perto e tinham deixado ele entregue à multidão, né, mais envolvida com as paixões e com a grosseria e com a violência. E aí é quando ele está sendo, inclusive, apedrejado, lá no mesmo local onde Estevão tinha sido apedrejado, um militar romano tira ele dali e aí ele pede a palavra para o militar romano. Ele fala que ele quer falar aquele povo. E o militar romano fica um pouco surpreso com a educação, com o jeito de Paulo falar e tudo mais, e concede para ele a possibilidade de falar alguma coisa para aquele povo. Ele, inclusive, achava que Paulo era realmente um bandido, né? Um ladrão egípcio. E Paulo fala que não. E aí, então, nós vamos dar sequência justamente nesse ponto. Que Paulo vai falar para o pessoal lá, para aquele povo que estava apedrejando a ele. Sentindo-se num dos seus grandes momentos de testemunho, Paulo de Tarso subiu alguns degraus da escadaria enorme e começou a falar em hebraico. Então, olha isso, até para mostrar, né, as origens dele. Impressionando a multidão com a profunda serenidade e elegância do discurso. Começou explicando suas primeiras lutas, seus remorsos por haver perseguido os discípulos do Mestre, historiou a viagem a Damasco. Quer dizer, ele começou a contar desde o princípio de tudo que. Porque muitas vezes se esquece, né? Colocam a figura de Paulo naquele momento só como aquele que está falando contra as leis. E ele está mostrando para todos que estavam ali as origens dele, o quanto ele era e é ainda, né, apegado e respeitoso a Moisés. Mas é claro que não tirando a soberanidade, né, a supremacia de todas as ideias que Jesus trouxe com relação a algumas coisas. Mas então, ele mostrando tudo isso, historiou, inclusive falou o que aconteceu em Damasco, né, nas portas de Damasco, falou da infinita bondade de Jesus que lhe permitira a visão gloriosa, dirigindo-lhe palavras de advertência e perdão. Rico das reminiscências de Estevão, falou do erro que havia cometido em consentir sua morte. Então, fazendo uma comparação, inclusive, do que estavam fazendo com ele. Ele mostrando que ele já esteve na situação do que eles estavam fazendo. Ouvindo-lhe a palavra cinzelada de misteriosa beleza. Cláudio Lísias, então Cláudio Lísias é o romano que é responsável por tirar o Paulo ali daquele momento e o responsável por conduzir Paulo à prisão que ele estava indo ali e que deu a palavra a ele. Então Cláudio Lísias, tribuno romano que efetuara a prisão, experimentou sensações indefiníveis. Então olha como a palavra dele, sempre em alguns momentos, acaba despertando a fúria, né, e a incompreensão de muitos, mas sempre um ou outro é tocado. Estava no ponto, né, sensibilizado a ponto de entender o que Paulo estava falando. Então não é o que Paulo fala, não é o que às vezes as pessoas dizem. São os corações sensíveis já a ponto de entender é que acabam realmente fazendo esse movimento.
E é o que aconteceu com esse tribuno romano que prendeu Paulo. Ele experimentou sensações indefiníveis. Por sua vez, havia recebido certos benefícios daquele Cristo incompreendido a que se referia o orador em circunstâncias tão amargas. Tomado de escrúpulos, mandou chamar o tribuno Zelfos, de origem egípcia, que adquirira certos títulos romanos pela expressão de sua enorme fortuna e solicitou: Amigo, disse com voz quase imperceptível, não desejo tomar aqui certas decisões relativamente ao caso deste homem. A multidão está exaltada e é possível que ocorram acontecimentos muito graves. Desejaria tua cooperação imediata. Sem dúvida, respondeu o outro resoluto. Então, o Cláudio Lísias percebeu que, na verdade, a pessoa que ele estava prendendo tinha uma importância maior do que ele imaginava. E aí ele não estava querendo tomar uma atitude qualquer. E já pede ajuda para esses elfos, que é um egípcio, mas que tem a cidadania, tem algumas características, né? Alguns títulos romanos que trazem alguns benefícios. E pediu ajuda dele. E enquanto Lísias procurava examinar de modo minucioso a figura do apóstolo, que falava de maneira impressionante, Zelfos desdobrava-se em providências oportunas. Reforçou a guarnição dos soldados, iniciou a formatura de um cordão de isolamento, buscando resguardar o orador de um ataque imprevisto. Porque era possível mesmo, né, que Paulo, voltando a falar para aquela turba, né, aquela multidão, despertasse de novo esses ânimos exaltados, né, que eram pessoas violentas quando tocadas, né, na sua paixão ou na sua questão, né, do exagero, né, da intensidade, do fascínio religioso. E aí o romano, então, já se preveniu do que poderia acontecer e colocou outros soldados para afastar, para deixar que Paulo falasse, sem que houvesse uma invasão por parte dos judeus e acabassem com Paulo, que já tinha começado, né, o linchamento e o apedrejamento dele. Paulo de Tarso, depois de circunstanciado o relatório da sua conversão, começou a falar da grandeza do Cristo, das promessas do Evangelho. E quando se detinha a comentar suas relações com o mundo espiritual, de onde recebia as mensagens confortantes do Mestre, a massa inconsciente, furiosa, agitou-se em ânsias mesquinhas. Então, é exatamente o que era de se esperar, né? Quando ele estava falando da parte antes da conversão ou de alguns momentos, o pessoal ouve com atenção. A hora que começa a falar, aumentando a importância do Cristo, inclusive falando que o Cristo ainda é vivo e que ele tinha contato com instruções de Jesus, né? Aí o povo perdeu de novo as estribeiras, né? Grande número de israelitas despia o manto, arrojando poeira no ar, num impulso característico de ignorância e maldade. Então era um povo violento, era um povo que era bruto, era incontrolável, inclusive. Porque imaginem, naquela época, o Império Romano dominou o local, mas às custas de força. Porque o povo judeu também tinha a sua índole rebelde, né? Então, a hora que eles estivessem inflamados, o tumulto seria talvez incontrolável. O momento era gravíssimo. Então, a situação é muito mais crítica do que o que a gente poderia imaginar. Os mais exaltados tentaram romper o cordão dos guardas para trucidar o prisioneiro. A ação de Zelfos foi rápida. Mandou recolher o apóstolo ao interior da Torre Antônia. E enquanto Cláudio Lísias se recolhia à residência a fim de meditar um pouco na sublimidade dos conceitos ouvidos, o companheiro de milícia tomou providências enérgicas para dispersar a multidão. Não eram poucos os que teimavam em vociferar na via pública, mas o chefe militar mandou dispersar os recalcitrantes
a pata de cavalo. Então o tumulto foi grande. Mas olha que interessante, ele comenta, né? Mas Cláudio Lísias foi para sua casa refletir nos conceitos que ele ouviu. Então aquilo tocou de alguma maneira realmente sério esse romano, né? E Paulo foi conduzido de novo a uma torre, né? A Torre Antônia, que é um local da prisão ali. Conduzido a uma cela úmida, Paulo sentiu que os soldados o tratavam com a maior desconsideração. As feridas doíam-lhe penosamente. Tinha as pernas doloridas e trôpegas. A túnica estava empapaçada de sangue. Os guardas impiedosos e irônicos amarraram-no à grossa coluna, conferindo-lhe o tratamento destinado aos criminosos comuns. Então ele foi e estava sendo maltratado como todo e qualquer prisioneiro que era levado para aquela região, para aquele local. O apóstolo, sentindo-se exausto e febril, chegou à conclusão de que não lhe seria fácil resistir à nova provação de martírio. Então ele achou, se ele fosse realmente chicoteado ou feitas as torturas, né, o maltratamento ali, ele talvez não aguentasse. Refletiu que não era justo entregar-se de todo às disposições perversas dos soldados que o guardavam. Então ele pensando que talvez não fosse legal deixar que realmente qualquer coisa fosse feita. Ele pensou naquele momento, talvez, que não era ali que ele deveria morrer, ali naquela cela aí, talvez por intuição, talvez porque, sei lá, a sabedoria dele também exigisse distinguir uma coisa de outra. Porque em alguns momentos ele se entrega completamente para dar testemunho. E tem outros momentos como esse, ele está achando que não, ele tem que fazer alguma coisa, né? Refletiu que não era justo, né, entregar à disposição dos guardas, lembrou que o mestre se imolara na cruz sem resistir à crueldade das criaturas, mas também afirmara que o Pai não deseja a morte do pecador. Então ele lembrando nisso, ó, Jesus se entregou, não fez nada, mas ele também lembrando das palavras de Jesus, que que Deus não quer a morte do pecador, quer a conversão do pecador, né? E aí nesse conflito de ideias, né, não podia alimentar a presunção de entregar-se com Jesus, porque somente ele possuía bastante amor para constituir-se enviado do Todo-Poderoso. E como se reconhecia pecador convertido ao Evangelho, era justo o desejo de trabalhar até o último dia de suas possibilidades na terra em favor dos irmãos em humanidade e em benefício da própria iluminação espiritual. Então, de alguma maneira, ele chegou à conclusão que ele ainda deveria lutar, não se entregar para ser morto naquele momento. Que ele deveria ainda continuar fazendo algo mais, tanto para a sua iluminação espiritual, quanto em benefício da humanidade, dos que estavam dispostos a ouvir, né? Recordou a prudência de Pedro e Tiago, que sempre testemunharam, para que a tarefa a eles confiada não sofresse prejuízos injustificáveis. Quer dizer, ele lembrou que Pedro e Tiago, em vários momentos, se preservaram para poder continuar fazendo o trabalho que o Cristo tinha designado para eles, né? E verificando as suas escassas possibilidades de resistência física naquela hora inesquecível, gritou aos soldados. Então ele estava sendo amarrado para ser supliciado, e aí ele, pensando tudo isso, ele grita aos soldados: prendeste-me a coluna reservada aos criminosos, quando não podeis imputar-me falta alguma. Então ele tá, naquele momento ele está se defendendo. Vocês me prendem ao lugar dos criminosos, mas vocês não podem, vocês não têm do que me acusar. Vejo agora que preparais açoites para a flagelação, quando já me encontro banhado em sangue, no suplício imposto pela turba inconsciente. Então, naquele momento, né, ele faz um movimento de proteção, de integridade à sua vida.
E aí, quando ele fala isso, né, recorre aos guardas para que não fizessem mais, né, a flagelação a ele. Um dos guardas, um tanto irônico, procurou cortar-lhe a palavra e sentenciou: Ora esta, não sois um apóstolo do Cristo? Consta que o teu mestre morreu na cruz, caladinho. E por fim ainda pediu perdão para os algozes, alegando que ignoravam o que faziam. Olha como eles sabiam de quem eles estavam falando, né? E olha como o soldado reage. Olha, você não quer se comportar como seu mestre? Então fica quietinho. Porque ele fez isso e ainda pediu perdão para nós que fazemos isso. Pediu para que Deus perdoasse a gente. Então, olha que a audácia, né, do soldado falando assim. Mas isso seria desconcertante, talvez, né, para qualquer um de nós. Os companheiros do engraçado romperam em gargalhadas estrídulas. Paulo de Tarso, entretanto, evidenciando toda a nobreza do coração, no fulgor do olhar, replicou sem hesitação. Então, olha a presença de espírito de Paulo também. Sim, confirmando, né? O meu mestre morreu exatamente como você falou, rodeado pelo povo ignorante e inconsciente no dia do Calvário. Então, olha isso, gentilmente está falando, rodeado de gente ignorante, como você, e inconsciente no dia do Calvário. Jesus pediu a Deus perdoasse as trevas de espírito em que se submergia a multidão que lhe levantara o madeiro da ignomínia. Mas os agentes do governo imperial não podem ser a turba que desconhece os próprios atos. Olha agora que ele está falando. Mas vocês são soldados. Vocês não são aqueles ignorantes lá. Os soldados de César devem saber o que fazer. Porque se ignorais as leis, para cuja execução recebeis soldo, seria mais justo abandonardes o posto. Olha como Paulo fala, né? Se você quer se colocar como aquela multidão de ignorantes, tudo bem, mas você, na condição que você está, se você não sabe julgar o que você tem que fazer, melhor você sair do seu cargo. Os guardas ficaram imóveis, tomados de assombro. Então ninguém imagina, né? Ninguém imagina nunca qual é a resposta de Paulo, né? A sabedoria e a firmeza dele, né? Paulo, entretanto, continuou em voz firme. Quanto a mim, pergunto-vos: será lícito açoitardes um cidadão romano antes de condenado? Porque eles são romanos, né? E Paulo, nesse momento no livro, está mostrando que ele tem, de alguma maneira, cidadania romana. A gente sabe que Paulo é hebreu. Ele é nascido de família hebraica, né? A gente sabe que Paulo nasceu em Tarso, que não era Roma. Mas então, se ele tem os ascendentes do povo hebreu, que muitas vezes também concede algum benefício para ele, a gente sabe que Paulo foi educado por gregos, e no momento aqui do livro está citando, ele tinha cidadania romana. A gente começa a entender por que Paulo era escolhido do Cristo. Porque além do potencial que ele tinha de sabedoria, de conquista moral, apesar dos desvios, né, de interpretação no começo, ele tinha capacidade, ele era capacitado para fazer muita coisa, não só espiritualmente. Ele tinha certas características, né, do mundo que favoreciam ele ir adiante. Então, se ele não fosse, por exemplo, um cidadão romano, nesse momento, talvez ele tivesse sido chicoteado e morrido. Não chegaria a Roma. Que a gente sabe que ele vai chegar a Roma. Então, Paulo tinha certas características, ele tinha origem de hebreu, ele tinha educação grega e ele tinha cidadania romana. E nesse momento ele invoca essa característica que ele tem falando para os próprios romanos. Assim, é lícito açoitar um cidadão romano sem antes ele ter sido condenado, julgado, seja lá por
pelo que ele tivesse sido acusado, o centurião que presidia os serviços da flagelação suspendeu os primeiros dispositivos. Quer dizer, ouvindo isso, eles pararam. Eles iam chicotear Paulo. Zelfos foi chamado com espanto. Ciente do ocorrido, o tribuno interrogou o apóstolo sumamente admirado. Aí Zelfos, né, que é aquele egípcio também com alguns títulos romanos, pergunta: diz-me, és de fato romano? Então, eles querem saber, porque se você for de fato romano, a gente não pode fazer certas coisas. O tratamento é diferente. E aí Paulo responde: sim. Ante a firmeza da resposta, Zelfos achou razoável modificar o tratamento do prisioneiro. Receoso de complicações, ordenou que o ex-rabino fosse retirado do tronco, permitindo-lhe ficar à vontade no acanhado âmbito da cela. Somente então, Paulo de Tarso conseguiu algum repouso num leito duro. Então, se não fosse isso, talvez Paulo não tivesse aguentado naquela fase da vida, né, dessa prisão que ele teve ali em Jerusalém. Mas ele conseguiu descansar, conseguiu recuperar um pouco da energia dele. Recebendo uma bilha de água trazida com mais respeito e consideração. Saciou a sede intensa e dormiu, apesar das feridas sangrentas e dolorosas. Zelfos, contudo, não estava tranquilo. Desconhecia por completo a condição do acusado. Temendo complicações prejudiciais para a sua posição, porque assim, para quem obedece e faz o que eles estão fazendo, depois eles descobrem que era alguém que tinha algum contato, alguma proteção por parte dos mais superiores, né? Por parte de alguém mais próximo de César, por exemplo, ele poderia ter sido complicado. Os elfos, né? Ou o Lísias lá. Então agora ele temendo complicações para o lado dele, né? Temendo complicações prejudiciais para a sua posição, aliás, invejável do ponto de vista político, procurou avistar-se com o tribuno Cláudio Lísias. Então, aí Zelfos, temendo perder alguma coisa que ele tinha de regalia, ele foi atrás de Cláudio Lísias. Esclarecendo o motivo de sua preocupação, o outro murmurou: isso me surpreende, porque a mim afirmou que era judeu, natural de Tarso, na Cilícia, que é o que a gente sabe. Paulo é um judeu, nascido em Tarso, ali onde hoje é a Turquia. Zelfos explicou então que tinha dificuldade para discernir a causa, concluindo: pelo que dizes, ele parece-me antes um mentiroso vulgar. Então agora Zelfos começou a achar que ele mentiu para se safar, né, daquilo que estava acontecendo. E aí Lísias fala: isso não, exclamou Lísias. Naturalmente possuirá títulos de cidadania do império e agiu por motivos que não estamos habilitados a apreciar. Então Lísias está entendendo, ele não teria mentido, ele realmente deve ter esse título do Império Romano, essa cidadania do Império Romano, por algum motivo, e nesse momento ele demonstra isso para poder se proteger. Percebendo que o amigo se irritara intimamente com as suas primeiras alegações, Zelfos apressou-se a corrigir. Teus conceitos são justos. Tenho de emiti-los em consciência, acrescentou Lísias bem inspirado. Quer dizer, os dois discutindo e falam assim, a gente tem que fazer a coisa em sã consciência. Não adianta fazer nada por impulso, porque senão nós vamos ser os complicados aqui da história. Porque esse homem, desconhecido para nós ambos, falou de problemas muito sérios. Então, a Lísias está ainda também relembrando toda a fala de Paulo, o que tocou, né, dentro dele. De alguma maneira, Paulo subiu no conceito de Lísias, né? Zelfos pensou um instante e ponderou. Considerando tudo isso, proponho seja apresentado amanhã ao Sinédrio. Quer dizer, olha isso. Aí quem quer tirar, todos querem
quando vê o prejuízo pessoal entrando no jogo, né? Não, vamos entregar eles ao Sinédrio. Não foi o que aconteceu com Jesus, né? Os judeus queriam condenar. Ah, mas então manda para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos não achou nada de errado, falou assim, não, eu lavo minhas mãos, entrego a vocês, vocês resolvem o que tem que fazer. E aí a multidão resolveu que Jesus tinha que morrer. E Pôncio Pilatos lavou a mão, falou assim, eu não tenho, não sou eu quem estou condenando. E aqui é a mesma coisa que está acontecendo com os romanos. Não vamos ser nós quem vamos julgar nesse caso. Vamos devolver para o Sinédrio. Julgo que somente assim poderemos encontrar uma forma capaz de resolver o assunto. Cláudio Lísias recebeu o alvitre com displicência. No íntimo sentia-se mais propenso a patronar a defesa do apóstolo, porque Lísias sabia que se ele voltasse para o Sinédrio, ele seria de novo condenado e morto, que era o que estava acontecendo quando eles foram lá e libertaram ele. Mas Lísias estava sensibilizado. Apesar de então os elfos falar para mandar para ele lá, no íntimo ele estava mais propenso a defender Paulo do que a condenar. Sua palavra inflamada de fé impressionara-o vivamente. Em breves, rápidos momentos de meditação, analisou todos os lances pró e contra numa uma situação dessa natureza. Subtrair o acusado à perseguição dos mais exaltados era uma ação justa, mas disputar com o sinédrio era uma atitude que reclamava mais prudência. Conhecia os judeus muito de perto e por mais de uma vez experimentara o grau de suas paixões e caprichos. Então, o Lísias, né, sabia do que os judeus inflamados eram capazes. Compreendendo igualmente que não deveria despertar qualquer suspeita do colega, quer dizer, Lísias estava se vendo que não queria entregar para o Sinédrio, mas ao mesmo tempo não queria mostrar para os elfos que ele tinha alguma simpatia por aquele prisioneiro. Então, não querendo despertar qualquer suspeita com relação às suas crenças religiosas, fez um gesto afirmativo e declarou: concordo com o alvitre. Amanhã entregá-lo-emos aos juízes competentes em matéria de fé. Poderás deixar isso a meu cargo, porque o prisioneiro será acompanhado de escolta que o garanta contra qualquer violência. E assim foi. Na manhã seguinte, o mais alto tribunal dos israelitas foi notificado pelo tribuno Cláudio Lísias de que o pregador do evangelho compareceria perante aos juízes para os inquéritos necessários às primeiras horas da tarde. Então, ele por enquanto está cumprindo o que ele tinha dito, né? Falando, inclusive, para os juízes ali que Paulo iria ser entregue ao sinédrio, né, para as perguntas necessárias. As autoridades do sinédrio experimentaram enorme regozijo. Iam, enfim, rever o desertor da lei face a face. A notícia foi espalhada com invulgar rapidez. Paulo, por sua vez, na solidão do cárcere, sentiu-se felicitado com uma grande surpresa naquela manhã de sombrias perspectivas. Então, para Paulo, morrer talvez perante o sinédrio era mais certo do que morrer na mão dos romanos, no meio de uma prisão romana. O que ele queria? Pagar o que ele tinha feito para Estevão. O que ele queria? Testemunhar sua fé perante os hebreus, né, os mais importantes da época, né, do sinédrio e da religião dele. Então ele estava achando que agora ele estava sendo felicitado com essa decisão. É que, com permissão do tribuno, velha senhora e seu filho, ainda jovem, penetravam na cela a fim de visitá-lo. Mas aí, olha isso. A surpresa, na verdade, de que está falando é outra. Agora, aqui que eu estou vendo. Ó. Então,
Paulo, na solidão do cárcere, da prisão ali, sentiu-se felicitado porque uma visita de uma velha senhora e seu filho, ainda jovem, que entraram na cela dele para visitá-lo. Era a sua irmã Dalila. Vocês lembram da irmã Dalila lá atrás? Quando ela, na verdade, né, inclusive, tinha conhecido Abigail, tinha prometido falar para o pai sobre o casamento, né, a pretensão, mas que quando Paulo se converte em Damasco, volta para Tarso, ela não entende a deserção do irmão e acaba deixando ele também entregue ao que o pai fez. Mas ela hoje, né, Dalila com um filho, é o sobrinho de Paulo de Tarso, que se chama Estefânio, é ela quem vai visitar Paulo nessa prisão, lá em Jerusalém. Então, que conseguiram, depois de muito esforço, permissão para uma entrevista ligeira. O apóstolo abraçou a nobre senhora com lágrimas de emoção. Ela estava alquebrada, envelhecida. O jovem Estefânio tomou as mãos do tio e beijou-as com veneração e ternura. Dalila falou das saudades longas, recordou episódios familiares com a poesia do coração feminino. E o ex-doutor de Jerusalém recebia todas as notícias, boas e más, com imperturbável serenidade, como se procedessem de um mundo muito diferente do seu. Buscou, entretanto, confortar a irmã, que a uma reminiscência mais dolorosa se desfazia em prantos. Paulo historiou sucintamente as suas viagens, lutas, obstáculos dos caminhos palmilhados por amor de Jesus. Então ele conta para a irmã, né? O que a irmã não sabe da vida dele dali para frente, né? Ou talvez tenha ouvido falar, mas agora ouve da boca dele. A venerável senhora, embora alheia às verdades do cristianismo, então ela não é uma convertida do cristianismo, mas ela se volta pela saudade, pela consideração ao irmão, né? Mas ela ouvindo tudo, né, embora não tendo consciência das verdades do cristianismo, muito delicadamente não quis tocar nos assuntos religiosos, detendo-se nos motivos afetuosos de sua visita fraternal e chorando copiosamente ao despedir-se. Não podia compreender a resignação do apóstolo, nem apreciava devidamente a sua renúncia. Então, no fundo, a irmã ainda não conseguia entender o que era que Paulo tinha entendido com relação ao Cristo. Ela estava ali por um amor de irmã mesmo. Lastimava-lhe intimamente a sorte e, no fundo, tal como a maioria dos compatriotas, desdenhava aquele Jesus que não oferecia aos discípulos senão cruzes e sofrimentos. Então ela, no fundo também, ela não gostava desse que quem seguisse a ele ia padecer sofrimento. Paulo de Tarso, todavia, experimentara grande conforto com a sua presença. Sobretudo, a inteligência e vivacidade de Estefânio, na ligeira palestra mantida, proporcionavam-lhe enormes esperanças no futuro espiritual do sobrinho. Ainda repassava na mente essa grata impressão quando numerosa escolta se postava junto à cela para acompanhá-lo ao sinédrio no momento oportuno. Então aí naquele momento, né, ele se refazendo daquele encontro com a irmã, aí chega uma escolta, né, para proteger ele. Logo após o meio-dia compareceu à barra do tribunal e percebeu de pronto que o cenáculo dos grandes doutores de Jerusalém vivia um dos seus grandes dias, repleto de compacta massa popular. Então, um evento que muitos esperavam. O Paulo de Tarso realmente despertava o interesse de muitos naquela época. Sua presença provocava um aluvião de comentários. Todos queriam ver, conhecer o trânsfuga da lei, o doutor que repudiara e deprimira os títulos sagrados. Sobremaneira comovido, o apóstolo lembrou ainda uma vez a figura de Estevão.
competia-lhe agora dar igualmente o testemunho do evangelho de verdade e redenção. Então, para ele, estava chegando o momento que ele ia dar realmente o testemunho maior dele. A agitação do sinédrio dava-lhe a mesma tonalidade dos tempos ali vividos. Então, aquela euforia, né, apaixonada dos rabinos, né, dos que compunham o sinédrio, fez ele se lembrar de quando ele presidia ali, de quando ele também estava envolvido, né, nesse clima de superioridade, de condenação, que chegou ao ponto, né, de ter matado o Estevão. Ali, precisamente, infligira as mais duras humilhações ao irmão de Abigail e aos prosélitos de Jesus. Era justo, portanto, esperar agora acerbos e remissores sofrimentos. Então, para ele, acontecesse o que pudesse acontecer o que fosse para acontecer ali dentro daquele local, ele achava que era justo. Depois, para cúmulo de amargura, a singular coincidência. O sumo sacerdote que presidia o feito chamava-se também Ananias. Olha só, acaso, ironia do destino? Olha o que Paulo está pensando, porque olha isso. Quem chamou ele, né, depois da aparição do Cristo, para conversão, foi uma pessoa chamada Ananias. E agora, quem provavelmente iria encerrar aquela vida, né, encarnada, porque para ele achava que ele poderia morrer naquele momento, se chamava Ananias também. Tal como se verificou com Gesiel, lido o libelo acusatório, deram a palavra ao apóstolo para defender-se, em atenção às prerrogativas de nascimento. Então vocês se lembram também quando Estevão falou que ele era de origem também de judeus, né, de hebraica, ele tem o direito a se defender, tem o direito à palavra. Se não fosse, o Sinédrio não concedia esse direito. Simplesmente aplicava o que eles achassem que deveria ser aplicado. Mas Paulo também tinha esse benefício. E aí leram a acusação e deram a palavra para que ele fizesse sua própria defesa. Paulo entrou a justificar-se, sumamente respeitoso. Risos abafados, não raro, quebravam o silêncio ambiente a indiciarem a termometria sarcasticamente hostil do auditório. Quando da sua altiloquente oratória começou a impressionar pela fidelidade do testemunho cristão, o sumo sacerdote lhe impôs silêncio e vociferou enfático. Como sempre, ele atrai a atenção pela postura, pela educação, pela eloquência da fala, mas a hora que ele começa a falar do Cristo, aí eles não toleram. E aí então ele manda Paulo ficar quieto. E ele fala, né? Um filho de Israel, ainda que portador de títulos romanos, quando desrespeite as tradições desta casa, com afirmativas injuriosas à memória dos profetas, torna-se passível de severas reprimendas. O acusado parece ignorar o dever de explicar-se convenientemente, para tresvairar em conceitos sibilinos, próprios da sua desregrada e criminosa obsessão pelo carpinteiro revolucionário de Nazaré. Minha autoridade não permite abusos nos lugares santos. Determino, pois, que Paulo de Tarso seja ferido na boca, em desafronta aos seus termos insultuosos. Então, olha isso, né? O sumo sacerdote lá, já porque ele estava falando daquela maneira, falou assim, independente se você é hebreu, se você tem títulos romanos, você não pode fazer esse abuso aqui dentro desse local santo. Então, eu já te condeno, já te coloco, né, a necessidade de ser ferido na boca. E olha a resposta de Paulo, né? O apóstolo endereçou-lhe um olhar de serenidade indizível e replicou: Sacerdote, vigiai o
o coração para não incidirdes em repressões injustas. Os homens como vós são como as paredes branqueadas dos sepulcros, mas não deveis ignorar que também sereis ferido pela justiça de Deus. Olha assim, toma cuidado, porque o seu julgamento também vai ter julgamento depois. Conheço de sobra as leis de que vos tornardes executor. Se aqui permaneceis para julgar, como e por que mandais ferir? Está perguntando, então, por que você está me mandando ser condenado a esse tipo de tormenta, né? Antes, porém, que pudesse prosseguir, um pequeno grupo de prepostos de Ananias avançou com açoites minúsculos, ferindo-o nos lábios. Ousas injuriar o sumo sacerdote? Quer dizer, os próprios executores ali não deixaram ele continuar, achando que o que ele estava falando era um insulto ao sumo sacerdote. E exclamando fulos de cólera: pagarás os insultos. As lambadas riscavam o rosto rugoso e venerando do ex-rabino, sob os aplausos gerais. Vozes irônicas elevavam-se incessantes no seio da turba refesse. Uns pediam mais rigor, outros estentóricos reclamavam o apedrejamento. A serenidade do apóstolo dava pleno testemunho e mais acirrava os ânimos impulsivos e criminosos. Então, olha isso. Aquela serenidade que ele invejava em Estevão, agora já fazia parte dele. E essa serenidade que um dia desconcertou ele e irritava ele, agora também está irritando aos que estão fazendo aquilo com ele, né? Mas ele estava conseguindo ficar em paz porque ele estava justamente conseguindo demonstrar a confiança e a fé cristã que os outros demonstraram, né, em outros tempos. Destacaram-se certos grupos de israelitas mais oeses e, cooperando com os verdugos, cuspiram-lhe o rosto. Generalizou-se o tumulto. Paulo tentou falar, explicar-se mais detalhadamente, mas a confusão era tal que nada se ouvia e ninguém se entendia. O sumo sacerdote permitira a desordem deliberadamente. Quer dizer, o sumo sacerdote não impôs que parassem com aquilo. Ele deixou que continuassem aquela bagunça, né? Os elementos principais do sinédrio desejavam exterminar o ex-doutor a qualquer preço. O tribunal só se prestara ao julgamento com extremez porque havia percebido o interesse pessoal de Cláudio Lísias pelo prisioneiro. Quer dizer, eles viram que de alguma maneira o Cláudio Lísias estava com algum ponto de defesa, né, ou mostrando estar do lado de Paulo. Não fora isso, Paulo de Tarso teria sido assassinado em Jerusalém para satisfazer aos sentimentos odiosos dos inimigos gratuitos da sua abençoada tarefa apostólica. Então, olha isso, se não fosse essa simpatia que foi despertada em Cláudio Lísias, ele já teria morrido na mão dos judeus ou daqueles romanos ali de... Então a gente começa a pensar, né? Porque olhem como a espiritualidade superior sabe das peças que estão em jogo. E quem vai ser acionado, que tipo de coisa que vai facilitar ou que vai limitar certas ações. Porque Paulo recebeu também, quando ele estava lá em Corinto, vocês lembram? Quando ele não sabia se ele ia para Roma ou se ia para Jerusalém. E Abigail e Estevão apareceram para ele e falaram para ele, prometeram para ele que ele iria para Jerusalém, depois iria para Roma, não como ele imaginava, mas que depois sim aí ia se encerrar a vida dele. Então aí ele teve já, inclusive, o insight, né? Ele já teve vislumbrou que era a última passagem dele por todos aqueles povos, por isso que ele já passou se despedindo. Ele entendeu que ele iria morrer em Roma.
E olha como realmente tudo está nas mãos do mais alto. Tanto o fato de, se quiser, se Paulo tivesse que ser livrado da morte dessa maneira, seria livrado. Então, algumas peças já são movimentadas para que certas coisas aconteçam ou não. E aí, solicitado pelo tribuno, presente à reunião memorável, Ananias conseguiu restabelecer a calma no ambiente. Então, olha isso, solicitado pelo tribuno, quer dizer, Cláudio Lísias pediu para que Ananias mandassem se estabelecesse ordem. E Ananias então conseguiu restabelecer a calma no ambiente, porque senão Ananias teria deixado a multidão também acabar de resolver o assunto com Paulo. Depois de apelos desesperados, a assembleia emudeceu expectante. Paulo tinha o rosto a sangrar, a túnica em frangalhos, mas, com surpresa e pasmo gerais, revelava no olhar, ao contrário de outros tempos, olha só o que a vida de Paulo fez com Paulo em todo esse processo, né? Aquele Paulo inflamado, né, orgulhoso, impulsivo, depois de tudo que estava acontecendo, imagine uma multidão indo para cima de você para te matar. Olha isso. Rosto sangrando, túnica em frangalhos, e para a surpresa e pasmo geral, ao contrário de outros tempos, em circunstâncias dessa natureza, grande tranquilidade fraternal. Ele estava em paz, tranquilo e ainda enxergando eles como irmãos, dando a entender que compreendia e perdoava os agravos da ignorância. É o mais perto que se chega do exemplo que Jesus deu. A serenidade na cruz, o pedido de perdão àqueles que realmente estavam fazendo aquilo com ele. Por quê? Porque entendia que isso era fruto da ignorância desses que estavam fazendo assim. Supondo-se em posição vantajosa, o sumo sacerdote acentuou em tom arrogante: devias morrer como teu mestre, numa cruz desprezível, desertor das tradições sagradas da pátria e blasfemo criminoso. Não te bastam, por justo castigo, os sofrimentos que começas a experimentar entre os legítimos filhos de Israel. Então aí Ananias fala, é pouco o que você está fazendo aqui, acho que você deveria morrer que nem seu mestre. O apóstolo, no entanto, longe de acovardar-se, replicou tranquilamente: juízo apressado o vosso. Não mereço a cruz do Redentor, porque a sua auréola é gloriosa demais para mim. Olha a resposta de Paulo, né? Porque quem que acha que um condenado, por exemplo, vai se falar assim, não, eu mereço tudo isso que está acontecendo, sim, mas eu não mereço como Jesus, porque Jesus é o Filho maior de Deus, ninguém pode ser comparado a ele. E olha, então ele fala para Ananias, rápido, né? Juízo apressado vosso. Não mereço a cruz do Redentor, como se aquilo fosse a maior bênção que qualquer um pudesse ter, porque a sua auréola é gloriosa demais para mim. Entretanto, os martírios todos do mundo seriam justos, aplicados ao pecador que sou. Ele está reconhecendo perante eles que ele é um pecador. Então ele não está falando, não, eu sou santo, eu não sou. Porque é uma atitude completamente diferente do que qualquer um espera. É a humildade, do reconhecimento da sua pequenez, da sua fragilidade, né? E ele continua falando para Ananias: temeis os sofrimentos, porque não conheceis a vida eterna. Então eu conheço, por isso que eu não tenho medo desse sofrimento. Considerais as provações como quem nada vê além desses efêmeros dias da existência humana. A política mesquinha vos distanciou o espírito das visões sagradas dos profetas. Os cristãos, sabei-o,
conhecem outra vida espiritual, suas esperanças não repousam em triunfos mendazes que vão apodrecer com o corpo no sepulcro. A vida não é isso que vemos na banalidade de todos os dias terrestres. É antes a afirmação de imortalidade gloriosa com Jesus Cristo. Então, além de tudo, né, esse troco que ele dá para Ananias, para que Ananias pense, você acha que você está em posição favorável, né? A sua consciência também vai ser julgada, cobrada. E olha isso, aí quando Paulo está falando isso para Ananias, porque em outro momento, ele nem deixaram ele se dirigir a Ananias, mas olha como, nesse momento, a espiritualidade superior também do Cristo. Imagine, o Cristo está presente nesse momento, no que está acontecendo com Paulo. Estevão, o Cristo, está tudo ali. E olha isso, a palavra do orador parecia magnetizar agora a assembleia em peso. O próprio Ananias, não obstante a cólera surda, sentia-se incapaz de qualquer reação, como se algo de misterioso o compelisse a ouvir até ao fim. Então, olha isso aí, por influências, forças maiores, fazem com que eles não consigam reagir, para que eles pudessem ouvir Paulo, o que Paulo tinha para dizer. Imperturbável em sua serenidade, Paulo de Tarso prosseguiu: continuai a ferir-me, escarrai-me na face, açoitai-me. Esse martirológio me exalta para a esperança superior, porque já criei no meu íntimo um santuário intangível às vossas mãos. Então vocês podem fazer o que vocês quiserem. É exatamente, vocês se lembram o que Estevão falou para Paulo naquele momento da condenação, uma das falas de Estevão, né? O sinédrio pode imputar a mim qualquer tipo de sofrimento, mas não existe força capaz de me desviar do amor do Cristo. Então, e é isso que é esse testemunho de fé. O mal, a materialidade, não tem influência sobre o espírito quando ele está aberto já totalmente. Olha como ele fala, né? Este martiriológio me exalta para uma esperança superior, porque já criei no meu íntimo um santuário intangível às vossas mãos, e onde Jesus há de reinar para sempre. Então vocês podem me matar, vocês podem fazer. E isso é o exemplo do o quanto que as verdades do Cristo não são influenciáveis por qualquer maldade humana. O Cristo, o que eles fizeram na época? Vamos acabar com esse mentiroso, porque tudo acaba com a crucificação. E acabou? Não. E Paulo também tentou acabar com Estevão para que acabasse com toda aquele absurdo que para ele é. E hoje ele entende que a verdade, o bem, a lei, tudo isso é intangível. Não existe mal capaz de arranhar, prejudicar o bem verdadeiro, o bem já integrado. É exatamente nesse momento, nesse estágio que Paulo já se encontra também. Dessa perfeita fé que ele tem em tudo isso, né? E ainda continua: que desejais? Continuou em vós firme, com as vossas arruaças e perseguições? Afinal, onde o motivo para tantas lutas estéreis e destruidoras? Os cristãos trabalham, como o fez Moisés, para a crença em Deus e em nossa gloriosa ressurreição. É inútil dividir, fomentar a discórdia, tentar empanar a verdade com as ilusões do mundo. É inútil. O mal não tem como vencer o bem. O bem, o que é? Qual que é o símbolo do bem, né? Da evolução?
Não é luz. Qual que é o símbolo do mal, da ignorância? Não é treva, não é sombra. Quando que a treva é capaz de vencer a luz? Na treva mais densa, basta uma vela acesa para a treva se dissipar. É intangível, a luz é intangível. A treva é a ausência da luz. O mal é a ausência do bem. Não é o que coloca em risco o bem. E é isso que a gente está vendo aqui claramente, é isso que nós temos que aprender. Então não adianta tentar empanar a verdade, porque ela não é impanável, ela não é. Não tem como acabar com a verdade, não tem como acabar com as leis divinas, com o Cristo. Pode fazer o que for. O Evangelho do Cristo é o sol que ilumina as tradições e os fatos da antiga lei. Nesse interim, não obstante a estupefação de muitos, estabeleceu-se nova balbúrdia. Os saduceus atiraram-se contra os fariseus com gestos e apóstrofes delirantes. Em vão o sumo sacerdote procurava acalmar os ânimos. Um grupo mais exaltado tentava aproximar-se do ex-rabino, disposto a estrangulá-lo. Foi aí que Cláudio Lísias, apelando para os soldados, fez-se ouvir na assembleia ameaçando os contendores. Aí a força do Império Romano, porque o sumo sacerdote não estava conseguindo conter as paixões exaltadas, né, deles mesmos. Mas Cláudio Lísias mais uma vez intervindo. Surpreendidos com o fato insólito, porque olha isso, Roma não interferia nos assuntos religiosos, deixava para que eles se matassem se fosse preciso. Mas naquele momento aquilo era inesperado. Roma interferindo. Então, surpreendidos com o fato insólito, porquanto os romanos jamais procuravam intervir em assuntos religiosos da raça, os tréfegos israelitas submeteram-se imediatamente. Então, eles se assustaram com a intervenção, né, dos romanos. O tribuno dirigiu-se então a Ananias e reclamou o encerramento dos trabalhos, declarando que o prisioneiro voltaria ao cárcere da Torre Antônia, até que os judeus resolvessem ventilar o caso com mais critério e serenidade. Então ele falou assim, eu só vou trazer de volta aqui a hora que vocês tiverem serenidade suficiente para poder julgar, sem essa exaltação. As autoridades do Sinédrio não disfarçaram seu enorme espanto. Mas, como o governador da província continuava em Cesareia, não seria razoável desatender o seu preposto em Jerusalém. Então, por medo, né, que o governador da província estava presente em Cesareia, eles resolveram não desobedecer ao preposto, né, que era o Cláudio Lísias. E aí, então, deixaram que ele levasse mais uma vez o prisioneiro. E eu acho que mais uma vez, por hoje, a gente encerra, né, porque agora vai mudar o contexto de novo. Então, Paulo foi levado de novo ao Sinédrio, agora foi tumulto de novo acontecendo, ele dá o testemunho dele até onde ele pode, e mais uma vez a simpatia desse romano consegue então livrar Paulo de Tarso do linchamento e da provável morte que ele teria acontecido nessa fase aí dele ali, né? Então, por hoje é só, certo? Alguma coisa aí que vocês tenham observado? Alguma dúvida? Para mim, eu acho que o que ficou, que é muito evidente, e ele comenta, e você falou também, como realmente está acontecendo com ele exatamente o que ele gerou no passado, né? Ele está passando exatamente pela experiência em que ele fez o Estevão passar, enfim. Realmente, como ele fala, chega um momento que a gente vai ser
sentenciado também pelas coisas que a gente por está tudo que fazendo. fizermos, né? É que a maioria, eu acho que na maioria dos casos, isso acontece com encarnações, né? E Paulo não, ele errou, reconheceu, em todo esse tempo ele tentou cada vez mais melhorar, 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 e ele está receptivo a ponto de resgatar tudo que ele fez na mesma vida. E isso que é É, incrível, né? tá muito claro para ele, né? Tá muito claro que realmente é consequência dos atos. Exatamente. Certo, Muito gente? lindo. Muito lindo, né? Certo. Então tá bom. Então vamos. Mais boa noite, Ádila. Boa Boa noite. noite. Tchau, Agradecemos Ávila. a Boa Deus Uma noite. boa mais uma semana vez para aqui. todos. Boa semana para todos. Boa Obrigada. noite. Tchau, Tchau, gente. tchau. Tchau, Bruna. Tchau. Tchau, Lela. Tchau, Gandolfo. Tchau, Marco. Tchau, tchau. Boa noite.